Olá, bem-vindo ao meu canal. Hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente. Hoje tem convidada. Chamei uma amiga muito especial para participar. Eu e ela que já temos papos bem profundos, conversas que vão para lugares assim que não tem nem explicação. Então eu chamei ela para dividir isso com vocês e aqui se tornar um ambiente seguro no qual você pode dividir as suas experiências e falar um pouquinho também da sua história e se sentir confortável de falar com a gente, da sua opinião. É um papo de amiga mesmo. E para isso, a gente separou alguns temas aqui, ó, vai ter um sorteio, a gente não sabe o que vai sair. Tem vários temas aqui, eu tenho os meus preferidos. E agora eu vou mostrar quem é a convidada. Ela, minha amiga de anos, Bia Paz. Que honra! Obrigada, amiga, por esse convite. Eu que amei. Vamos conversar sobre o que a gente já conversa sempre, uns papos mais loucos que vocês nem imaginam, e vamos ver no que vai dar. E, assim, é um espaço realmente para troca. A gente quer bater um papo e que todo mundo participe. É um papo nosso que vai ser aberto para vocês, então fiquem à vontade de comentar, de dar sua opinião. Como eu falei no início, um ambiente seguro para todos, para todo mundo se mostrar e se sentir acolhido aí na experiência que é a vida. Vamos para o sorteio? Vamos. Nossa, qual será o tema? O sorteio? Vai. Você é convidada? Você sorteia. Nossa, eu tô achando isso muito chique. Como os relacionamentos mostram nossas partes ocultas. Papo profundo, hein, gente? Profundo. Se preparem, já pega aí a canequinha com água, com café, com pipoca, o que for, porque esse vai render. O meu tá com água aqui. E eu também. É um papo bem profundo, mas que é muito interessante, né? Porque a gente não percebe o quanto os relacionamentos têm a ver com quem nós somos no momento. Sim. Me fala um pouquinho aí, se tem alguma experiência. Uma? Na verdade, assim, eu acho que sobre isso, eu demorei um tempo da minha vida para entender que, tipo, não era sobre o outro. Não era o que o outro fazia comigo. Assim, já adiantando que eu não tô falando só de situações de grandes traumas e tal. Até porque eu acho que eu sou bem abençoada nisso, assim. Eu tenho boas histórias. Mas a gente tem uma tendência, né? Eu tinha pelo menos uma tendência a achar que era sempre por que o outro estava fazendo aquilo, né? Por que o outro não sei o que e tal. Só que aí a gente começa a traçar um caminho, né, de entender. Eu acho que mais refletir sobre a vida, sobre como funciona a dinâmica da vida e ver que a gente se coloca em situações, né? Inclusive você é uma pessoa que me ajudou a enxergar total isso. Sim, eu já passei por coisas, então eu tinha esse comportamento antes de achar que eu era uma vítima da situação, sabe? Eu tava ali no relacionamento ruim, só que eu acreditava que eu tinha que mudar aquela pessoa. Eu tinha que fazer coisas para a pessoa ver o meu valor e na verdade era eu que estava continuando ali, né? Eu estava insistindo em me manter naquele lugar, então acaba sendo uma escolha. E a gente não analisa como é profundo essas relações, né? Que ninguém Total. chega por acaso. E eu também aprendi a enxergar por um lado de que eu precisava passar por aquilo, viver aquilo, para eu olhar para um lado meu, não só evoluir, não é exatamente sobre isso, é também, mas não é exatamente sobre isso. É tipo, será que eu preciso disso? Será que eu quero isso? Será que eu mereço isso? E com isso também eu aprendi a dar mais valor para mim mesma. Então, assim, quando a gente está numa fase solteira e tal, a gente tem momentos em que a gente quer ter alguém, ou então que quer aprender a aproveitar a vida de solteira. Tem isso também, né? Essa crise de tipo, meu Deus, sou solteira, eu preciso aproveitar isso, não sei o quê. E como aproveitar isso, né? Aproveitar selecionando os relacionamentos que vão entrar e que não. E entender que quando não tem relacionamento, também é muito bom e às vezes até melhor. Sim, né? É um momento muito importante até, né? A hora que você fica sozinho ali para entender. Até eu acho que essa transição, eu estava num relacionamento, fiquei solteira, é entender o papel que aquela pessoa que estava na sua vida trouxe, né? Não foi por acaso que ela chegou.
ela te trouxe alguns ensinamentos. Se você não aprender, a tendência é repetir, né? Repetir Total. padrões, Uhum. e você fica ali naquela liçãozinha até que você aprenda. Então é muito legal observar como que a relação traz pra gente o que a gente precisa naquele momento. É como o tema mesmo diz, né? Pontos ocultos da nossa própria personalidade. Coisinhas ali que não estão bem resolvidas, porque a gente não é obrigado a ficar. Em nenhum Não. momento a gente precisa ficar. Se a pessoa não está fazendo bem para a gente, a melhor coisa que a gente pode fazer por ela e por nós é se retirar. E eu acho que é mais fácil de enxergar os nossos pontos ocultos, né? O que está guardado dentro de nós que precisa ser melhorado para nós, não para os outros. É justamente quando a gente se relaciona com o outro, é mais fácil, porque quando a gente está só a gente, isso aqui é zona de conforto, é isso aqui que acontece dentro de mim. Agora, quando você se relaciona com o outro, Total, e total. principalmente quando você tem vários relacionamentos, né? Sejam eles modelo que for, relacionamento sério, E não, até aqueles longo, curto, relacionamentos bem rápidos, né? Tipo, tem uns pessoas bem de uma rápidos que, semana mano, que mudam tudo ali, que mostra exatamente o que precisa ser compreendido. não, às vezes é um dia, Um dia. um negócio, Um beijo já um vem beijo, com você tudo. fala, e aí já vem toda uma questão, assim, boa ou ruim dentro da gente, né? Então, eu acho que é mais fácil a gente atingir esses pontos ocultos vendo, se mostrando com o outro. E aí é, é interessante saber, observar quando a gente tem alguns relacionamentos, né? Não só um na vida, porque a gente enxerga que o que isso está diferente daquele anterior, e não é uma questão de comparar a pessoa, não é comparar que esse é melhor ou pior que o outro. É uma questão de isso aqui que eu estou vivendo tá diferente ou tá igual da outra situação que eu estava vivendo, em que ponto? Por quê? Porque o que tá igual e é ruim, de repente é alguma coisa que você tá ali Um patinando. padrãozinho, né, que está É, se repetindo, às vezes uma coisa que você tem como ambiente emocional ali, que você viveu dentro de casa, né, então você entendeu que aquilo era uma relação, era o normal, você vai vivendo, até que você saia daquela identificação e entenda que existem relacionamentos diferentes, existem relacionamentos bons e positivos. porque a gente tá com o nosso familiar, né? Então, assim, se eu a vida inteira enxerguei que essa caneca é amarela, se eu ver uma azul, eu não vou saber identificar essa azul, porque é diferente Eu do não que vou eu. querer azul, né, Não porque vou, azul é porque, assustadora para mim, nossa, é uma muito. coisa nova. Às vezes também você observa que você se comportou melhor nesse relacionamento do que na mesma situação no outro. Você melhorou de alguma forma. Aí tá com um processo de evolução, A né, gente já tá porque em busca. senão a gente pode repetir. Eu já percebi que eu estava vivendo a mesma coisa e eu comentei: "Não é possível que seja sempre assim, né, de novo essa história, de Uhum. novo eu tô passando pela mesma coisa", e na verdade aquilo ali era um chamado para que eu pudesse mudar. É muito legal que quando a gente integra algo, né, quando a gente compreende o porquê que aquela pessoa veio, o porquê que tá se repetindo, você nunca mais repete, você cura. E aí, tipo, é um caminho difícil, assim. Pode ser que com o próximo relacionamento você ainda faça a mesma coisa e tal, e atrai a mesma situação. Só que quando você dá uma mudadinha, é muito bom. É muito bom que daí você trata o outro diferente, você se coloca num lugar de merecimento diferente. Começa a ser até um pouco engraçado, né, depois que você Total. entende o jogo. E aí, sei lá, você esperava que a pessoa se comportasse de um jeito. Eu esperava um modelo de homem ou mulher de uma forma, mais proativo, mais não sei o quê, e aí você só atraía pessoas que eram o contrário. E aí, de repente, você vê que, nossa, veio uma diferente agora. O que aconteceu? E na verdade só veio diferente se prestar atenção, porque quem mudou foi você, né. É, É sempre sobre nós, gente, a sim. relação, é um espelho. E foi muito interessante isso que você falou em relação ao tempo das relações, que não significa nada, assim, né? Às vezes você tem uma relação super longa que só reafirma coisas que você Tava jogando ali embaixo do tapete, né. tava jogando embaixo do tapete, que eram coisas doloridas, coisas que não te fazia bem. Só que às vezes você tem um relacionamento mais curto que é diferente, ou então o inverso. O tempo não tem nada a ver, né? Por isso que tem gente que namora. Aquele negócio de tempo ser relativo, é muito real. Nossa, eu acredito muito nisso. Eu acho que nem existe tempo. Porque eu já li sobre isso e também acho que antes de ler eu já achava que era isso, uma coisa da minha cabeça assim, que eu tenho umas ideias, umas teorias que eu crio, que assim, a gente, né?
Sim, Que assim, já ouviu quando alguém fala, nossa, essa semana voou pra mim? Você fala, nossa, pra mim foi um porre, não passou a semana, não sei o quê. Mas eu acho que é exatamente isso. Depende do que você tá fazendo. É a perspectiva que você tá enxergando a situação. Quem tá próximo, o que você tá fazendo. Porque Por isso quando que é a relativo, gente. né? Quando a gente ama o que a gente faz, as coisas passam rápido. Quando a gente tá com alguém que a gente gosta, as coisas passam rápido. Não só, sim, mas não só quando a gente ama o que faz ou quando tá prazeroso. Às vezes a gente tá numa situação que, por mais que seja uma semana que eu. Já foi para outro papo agora, né? Mas é isso. Uma semana que eu tô cheia de coisa para resolver, às vezes até problemas mesmo, BO e tal. Só que eu tô decidida a resolver esses problemas. Então, vem esse eu resolvo, vem o próximo eu resolvo. Não é uma semana necessariamente positiva, só que eu tô empenhada a resolver, eu não tô me vitimizando e não sei o quê. A semana passa rápido também. A questão de estar empenhada é porque você tá engajada naquilo, né? Você tá com energia pra viver aquilo. Exatamente. Então, eu acho que o tempo é relativo nesse sentido. E mesma coisa nos relacionamentos, né? Eu já tive relacionamentos curtos mais intensos do que longos. E vice-versa, assim, não tem nada a ver. Mas a questão do que tá ali no outro, te mostrando sobre você, é muito profunda. Porque por mais que seja um dia, por que aquela pessoa passou? Se você pegar, né, o que te atraiu no meio da multidão ali? Por que aquela pessoa te chamou mais atenção do que outra? Eu acredito que antes da troca mesmo de palavras, tem a questão da energia, né? Aquilo que atrai a gente e aquilo que não atrai. Por mais que não troque uma palavra, né, tem a nossa energia vibrando ali, que é como um imã ou uma coisa que repele. Então tem esse processo o tempo todo acontecendo, independente de onde a gente vá. E sabe uma coisa, falou de a energia, né? Os relacionamentos que a gente precisa melhorar algo, curar algo dentro de nós, eles são irresistíveis. Nossa, a química é louca, né? Uma coisa que uma coisa tipo, você já sabe que vai te causar aquilo ali, você já sabe que vai dar ruim, ou não, mas assim, entre aspas, que vai dar ruim, você fala, não, mas eu tenho que viver isso, porque, tipo, é a química, porque não tem coisa positiva. Se você parar pra ver, eu analisei isso por causa das minhas experiências. Desde o início tem sinais negativos. Sim. É muito nítido. Desde o início tem coisas que incomodam, pontinhos ali que a gente vai relevando, porque a química é muito forte, se não tivesse né? essa química muito forte, a gente não ia nem viver esse relacionamento. Exatamente. É justamente o que faz isso acontecer, porque senão... Porque senão a gente iria embora na primeira oportunidade. Mas como tem aquela química, né, ela mostra que a gente precisa passar por aquilo. A gente precisa viver aquela experiência para melhorar. Porque outra coisa que eu percebi é que a gente não tem relacionamentos saudáveis, assim, num nível de leveza, de amor, de troca mútua, enquanto a gente não resolve as questões que a gente precisa em nós. Enquanto a gente não aprende com esse processo que está acontecendo, das pessoas que estão chegando ali. Enquanto a gente está na versão vítima da vida, que tá tudo contra mim, que eu não consigo, que eu não sei o quê, eu dedo podre e tal, só vai reafirmar isso sempre. Vai repetir. Vai repetir. E quando tá também no desespero por encontrar alguém. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar... E enquanto a gente não aprende a realmente se bastar, não se bastar no sentido de, não quero ninguém, não, mas é no sentido de, tipo, tá agradável aqui, eu comigo, entendeu? E aí, quando você vira essa chave mesmo, porque às vezes a gente vira a chave meio que achando que virou e não virou nada. Não virou, não. Não virou. Nossa, você precisa observar a vida, porque nada chega antes da hora, nem depois. Se você finge que tá ótima, não adianta. Então, assim, tem que ser uma coisa interna real. E quando vira essa chave, assim, de realmente eu tô bem e tal, e quando for indiferente ter alguém ou não ter, porque você tá bem com quem você é, né? Aí sim a coisa começa a mudar. Acontece. E aí quando vem é não só positivo, mas aí é lucro, entendeu? O que vier tá ótimo. Não vem mais na falta, né? Naquela carência, e está faltando um pedaço de mim. Não, você tá se sentindo completa, você tá engajada nas suas coisas, na sua causa, você tá gostando de quem você é. Então ali tem espaço para chegar outra pessoa que tá inteira, né? Sim. Que não tá faltando. Isso. Não é aquele relacionamento, né, de falta, de dorzinha com dorzinha. Me falta alguém e no outro também falta. Cobrir o outro, né? É bem aquilo que fala que tem que estar...
a gente tem que estar sempre um 100%, o outro também, e aí o que vier vai ser mais 100%, 200%, Sim. 300%, né? Hoje eu vivo um relacionamento muito bom, mas ali me ensina muito também, porque mesmo sendo um relacionamento leve, um relacionamento gostoso, que tem troca, que tem conversa, que tem muito diálogo, eu não era assim, foi uma coisa construída que eu fui observando nas experiências que eu vivi. Mas até nessa relação que é leve, eu aprendo muito, porque ele é totalmente o meu oposto. Ele tem coisas que eu não tenho. Então ele está me ensinando diariamente coisas que faltam em mim, da Aham. mesma forma que eu vejo que eu sou o que falta nele. É uma relação de inteiros, só que de complementos. E às vezes a gente acha que aquilo que o oposto, melhor não, mas não, a gente precisa do oposto, assim, para olhar pelo outro lado. Mas Sim, não necessariamente para mudar, mas para não. reafirmar o que a gente é e respeitando o outro lado. É, e eu vejo até que potencializando, porque É, são pontos que eu não tenho em mim, o que ele tem, sabe? Daí eu olho para aquilo, eu não mudo quem eu sou, eu continuo sendo quem eu sou, porém eu aprendo com ele. Eu falo assim: "Nossa, para ele isso daqui é tão simples, para mim é difícil". Por que é tão simples? O que que ele faz que eu posso me beneficiar naquilo, sabe? Então o tempo todo é uma troca, ou de dorzinha com dorzinha, ou de expansão. É isso aham. que eu vejo. E só é possível isso depois que você passa uma caminhada se encontrando, assim, em todas as áreas da Sim. vida, né, da sua vida. E para de ser vítima, aquilo que você mesma falou. Você sai daquele lugar de: "Nossa, de novo tá acontecendo isso comigo. Ai, ninguém presta, vou morrer sozinha. Ai, fiz 30 anos, tô sem ninguém". Não, calma, você tem que entender o seu processo. O que que você tá vivendo? E também observar quantas pessoas que se basearam nessa mentalidade, né, tipo, de preciso ficar com alguém, preciso estar com alguém e tal, e passou uma vida, elas nunca olharam para elas, elas não. E se envolveram com pessoas que não agregam em nada. Sabe É, aquele relacionamento que não necessariamente relacionamentos ruins, que a pessoa, tipo, se ferrou, que a pessoa sofreu traumas e tal, mas às vezes só não. Os dois ali mornos. Um não potencializou o outro e acha que a vida é só aquilo ali, quer viver aquela situaçãozinha e voltar sim, não generalizando, mas tem muita gente que por causa de busca de relacionamentos rápidos, né, eu preciso de alguém, eu preciso casar, eu preciso ter alguém antes dos 30, tal, tá com uma pessoa que não ama tanto, sabe, é uma pessoa que chegou e ok, tá bom zona de assim, conforto, né. me trata bem e não sei o quê, e me ajuda com as contas e não sei o Só que quê. não tá realizada, né, você não É, sente aquele negócio. aí você para para conversar com a pessoa, a pessoa, nossa, eu gostaria de ter feito isso. Ou então, um dia quem sabe eu faço aquilo. Um dia não sei o quê. É que o fulano ou a fulana não é muito disso e tal. Não que tenha que ser igual você tá falando do oposto, né? Mas não que o outro tenha que topar tudo. Uma coisa que você me falou uma vez que eu levo assim como mantra é que eu tenho muito essa coisa da liberdade, né? Inclusive, já tive muitas situações em que eu tinha medo de perder a minha liberdade num relacionamento ou num trabalho ou numa situação que eu me sentisse presa. Prezo muito por isso. E aí você me falou, lá naquelas eras, né? Onde a gente fala as eras, o que já aconteceu. Passadas, nossa, É, várias coisas. nossa, muito. Você me falou, é muito possível ser livre com alguém. Total. E aí eu virei essa chave, eu falei, é isso mesmo. É muito possível você estar num relacionamento tão bom que a outra pessoa vai permitir que você faça o que você gosta, ela estando junto ou não, mas você não vai também se sentir mal por ter fazendo uma coisa sozinha, por É. não sei o quê. O outro vai estar te apoiando ou ele vai estar aberto a experimentar uma coisa que de repente ele não gostava. O que vem na minha mente, né, falando sobre isso, é a questão de você respeitar quem você é, não se anular em nenhum momento, né? Mesmo você estando na relação, entender o que que aquela Aham. pessoa tá trazendo na sua vida, porém você respeitar quem você é, as suas vontades. Se você gosta de viajar, você tem que viajar. Você não pode parar de viajar, porque senão aquilo vai te atrofiando ali, vai te deixando infeliz. Você tem que respeitar quem você é, seus desejos, sua vontade. Porque só assim a relação consegue ser boa, porque senão vira prisão, né. E aí vira aquela coisa assim de uma pessoa se apaixonou pela outra, né? Se atraiu pela outra. E aí essa outra começa a se podar
se podar, porque não é o outro que poda a gente que se poda. Escolhas nossas. Você começa a se podar e ela vira uma outra pessoa, e aí vira uma relação que aquela pessoa que foi apaixonante não é mais aquela pessoa, e aí quebra a relação. Porque a gente se apaixona pelo outro do jeito que ele é, só que aí ele vira outro, a gente não tem mais aquilo. Total. E eu tô lendo o livro falando sobre dopamina. E tem a questão da dopamina, né, que é aquela molécula do desejo que quando a gente vê uma pessoa, a gente se apaixona por ela. Então tem aquela fase de paixão, né, coisa louca, só que daqui a pouquinho não vai mais existir aquela mesma dopamina, aquela mesma vontade de estar com as pessoas, né? A intensidade, ela vai naturalmente sumindo, né? Questão do corpo. Só que aí o que faz ficar? Né? Sim. Você precisa ter alguém que você se sente companheiro, que você consegue viver o aqui e agora, que você consegue ser quem você é, respeitar ali a outra pessoa, cuidar da outra pessoa, né? Porque tem que ter uma troca boa, uma troca positiva, porque senão é melhor estar sozinho. Estar disposto, né? Porque os relacionamentos precisam de manutenção. Você precisa todo dia estar disposto a olhar, observar o outro, o que o outro precisa e dentro do que você é, o que você está disposto a dar. E todo dia, e vira uma coisa que os problemas vão passando na frente, as crises financeiras, problemas da vida, filhos, não sei o que isso daí vai virando tão normal que de repente não existe mais o casal. Ou é um casal que só briga, ou é um casal que nem se olha. Na verdade, você tá ali no mesmo ambiente, só que são estranhos, né? Estranhos, sim. Estranhos. Cada um cuidando do seu. Estranhos que também não estão vivendo as suas vidas individuais potentemente. Sempre tem que estar vivendo a vida individual, que senão não funciona. Tá adormecido, tipo, eu tô vivendo a minha vida aqui, a pessoa tá vivendo a vida dela ali, mas eu também não tô fazendo o que me faz me sentir bem, ou trabalhando de um jeito que me faz me sentir uma pessoa de sucesso. Eu tô só vivendo aqui, achando que empurrando, né? Só que quando chega nesse ponto, normalmente são pessoas que um reclama do outro, né? Já não tá mais feliz, já não tá mais. Então é muito importante entender o que essa pessoa trouxe para eu entender, ou para eu aprender, ou para eu despertar em mim, sabe? Ser um bom inteiro sozinha, depois você encontra alguém que também é, né? Que transborde, né? Isso, para transbordar. Ficou meio na moda falar isso, mas é real. O outro não tem que completar, ele tem que transbordar o que você já é, porque você já é completo. Complementar, eu gosto da palavra complementar, porque é o que eu não tenho, o outro tem, e a gente nisso transborda. Então, e é justamente aí, no tema, né, dos pontos ocultos que a gente observa que vai despertar na gente um acender, né, um olhar para aquele ponto que a gente não enxergava sozinha. O relacionamento, eu acho que ele tem, eu acho que eu já falei mais ou menos isso, mas o relacionamento ele tem esse papel de fazer você olhar por outro ângulo, porque ele desperta coisas que você nem sabia que estava ali. Total. Né? E o que você não encararia se fosse só por você, sabe? São coisinhas que estão ali bem escondidinhas dentro de nós e que a gente preferia ignorar, mas daí vem o outro ali na sua frente. Você só consegue ficar com ele se você enfrentar aquilo. Ou então você não vai ficar com ele. Ou não vai. E tudo bem, não vai ficar com ele, não vai ficar com o próximo, porque acaba se repetindo. É uma brincadeira até, gente, é papo de amiga aqui, mas querendo ou não, tem um fundinho de verdade ali. Não, tem. É por experiência, tá? A gente já passou por coisas. Sim, um dia a gente pode até abrir alguns exemplos e tal, né? Não sei se eu tô preparada para expor certas coisas, mas... A gente vai no nosso tempo. Sem dar nome aos bois? Dá para fazer um resuminho ali. Os pontos de atenção que a gente precisa ajustar na vida não vem gostosinho. Nunca! Não vem com dor, vem com química. Crise, só que aí entra aquele ponto, né? A dor você não vai querer se mergulhar nela, então tem que vir uma coisa muito boa por troca, então, em troca disso. Então, quando vem aquela química louca, que também você tá sofrendo ao mesmo tempo, porque aquilo ali não tá bom pra você. Não tá sendo bom pra você. Aí que vem o ponto de você ir se trabalhando e buscar ir sendo forte pra sair daquilo ou pra ajustar aquilo. Parar de se identificar com a situação, né? Eu gosto de falar que nós não somos o nosso problema. Então, parar de se identificar com a situação. Vamos lá, tenho essa química maluca aqui com essa pessoa, ela tá me fazendo sofrer, mas por quê? Vamos investigar aqui que parte minha que aceita isso, que parte minha não vê tanto valor em mim, né, para eu continuar aqui, mesmo que tá tudo mostrando que não é bom. Porque às vezes
né, falando por experiência própria, eu percebi que eu subi uns degraus, assim, na vida, que chega um momento também que, tipo, para pessoas de fora que não estão vivendo ali na sua pele aquela situação e você já tem um autoconhecimento, você já sabe o que você quer e o que não, parece que é uma coisa muito boba que daí você escolhe sair daquilo, mas para quem tá olhando de fora é tipo, nossa, mas estava tudo tão perfeito, por que que você... Só que às vezes é só um pequeno ajuste, não é que... Eu já posso dizer que eu passei por relacionamentos que não foram traumáticos, mas que eu escolhi não continuar por algum motivo. Não é que, deu muito ruim, eu fui, passei por coisas terríveis, tal. Não, eu só escolhi que eu continuar aquele caminho sem aquela pessoa naquele momento ia ser melhor para mim. E é muito forte E isso, pessoas você ótimas, sair, muitas né? vezes. Você sair sem ter algo traumático, né? Nossa, Simplesmente porque não encaixa na vida que sim. você deseja para você, no crescimento, na evolução, né? Que E você você vê busca. também, você começa a ver que você não vai fazer bem para aquela pessoa. Não é só sobre a gente, sabe? Às vezes você tá com a pessoa e para você tá ótimo, mas pera, eu tô vendo que ele tá se anulando, ela tá se anulando, eu tô vendo que a pessoa já não é mais aquela que eu gostei lá atrás, e aí tudo tem que ser conversando. Eu já tenho a parte dos traumas, porque os meus eram bem traumáticos. Mas, mesmo assim, eram experiências que eu entendo que eu tinha que passar, não tinha como ser anuladas. Foram momentos que mudaram a minha vida de total. Assim, eu sou uma pessoa antes das relações e totalmente diferente depois. Total. Eu vivo transformações em relacionamentos, assim, que mexem muito comigo, porque é o meu caminho. Só que tem também a questão de quando a gente tá ali naquela situação de sofrimento, a gente sabe que tá errado ali, você sabe que não é bom pra você, mas você não tem força pra sair, você vai se calando. Eu me peguei num momento que eu não falava nada que eu estava vivendo pra ninguém, porque eu sabia que as pessoas iam criticar ou falar: "Termina", só que eu não tinha Total. força pra terminar. Então, tem uma solidão muito grande quando a gente tá vivendo um relacionamento ruim, uma dor. E eu via pessoas falando assim: "Termina, sai disso, você é bonita", tal, só que eu não conseguia ver, porque eu já estava imersa ali, eu tinha ido pra muito longe de mim na relação, e eu parei de falar, porque eu não queria mais ouvir esse tipo de coisa. Tanto é que a gente começou a conviver mais bem nessa fase, assim. A gente já convivia há um bom tempo, um ano, talvez dois, e eu não fazia ideia do que se passava na sua vida. Eu demonstrava? Nem um pouco. Tipo, você era uma pessoa que, olhando de fora, tava tudo sob controle, não sei o quê, eu não sabia muito também, a gente não tinha intimidade pra eu saber, né? Mas eu não transparecia, porque eu sabia que eu estava no lugar errado. E aí, um belo dia você chegou e começou a falar sobre aquilo, a gente foi, né, rolando uma abertura mais ali sobre esses assuntos, e a gente, tipo, como assim? As pessoas julgam muito também, né? As pessoas falam que você tem que sair dessa relação E também... as pessoas não têm empatia naquele momento. As pessoas só ficam querendo apontar o dedo para outra pessoa, apontar o dedo para você, xingar a outra pessoa, mas você já sabe de tudo isso, sabe? Você não precisa de mais uma pessoa falando. A pessoa que mais sabe é você, só que você não tá conseguindo sair daquilo. Você não tá E conseguindo. você acha que nem quer sair. A gente precisa passar por um processo ali de gestação, vou falar gestação para a gente criar forças para conseguir sair, mas precisa ter uma decisãozinha ali dentro de chega, não dá mais, eu já fui até meu limite. Aí você vai criando aquela força para depois você conseguir dar aquele salto, sair daquela situação ruim, né? E perceber, eu acho que a pessoa vai sentir quando é esse momento depois que já passou por essa fase da gestação, do amadurecimento, que é tipo, você viver aquela dor mesmo, e às vezes a gente se engana, acha que tá pronto pra sair, daí você vai tentar sair esse momento mesmo. Sim, porque eu mesma, eu saía, voltava, porque dentro de mim ainda tinha questões para serem compreendidas, sabe? O que aquela relação mexia tanto comigo? Por que sendo ruim daquele jeito eu voltava? Então eram questões que eu precisava do meu tempo ali para compreender. Só que eu tive força para sair. Aí, se você estiver passando por alguma coisa parecida, que esse seja o lugar que você se sinta acolhida para falar, para desabafar, porque eu já tive naquele lugar e eu sei que a gente não tem pessoas para falar sobre isso. Às vezes a gente não vê saída, a gente fica muito distante do que a gente é, dos valores que a gente tem. E as pessoas são muito importantes nesse processo, assim, e às vezes a gente não tem, mas às vezes a gente acha que não tem. Porque a gente nunca tentou falar com alguém sobre aquilo, a gente já silencia, esperando um julgamento. né? Já esperando um julgamento, achando que a pessoa vai
vai torcer o nariz, a pessoa vai falar pra você se é trouxa, não sei o quê, mas não. Às vezes, se você falar um pouquinho sobre o que você tá passando com alguém, uma pessoa que você sentir mais confiança ali, uma amizade, uma família, alguém da família e tal, você vai começar a abrir o olhar, porque a pessoa vai dividir a experiência que ela teve, ou ela vai te falar uma outra coisa, entendeu? Eu acho que a gente subestima o poder dessa troca, o poder do tentar falar com alguém. Sim, de tirar aquilo tudo que você tá sentindo, né, e colocar pra Eu fora. falo isso também por experiência própria, porque muitas coisas da minha vida, por uma fase gigante da minha vida, eu fui assim mais calada, tipo, ninguém sabia o que estava acontecendo aqui dentro. Só que Eu também. eu percebi que quando eu comecei a falar, todo mundo estava me apoiando, tipo, todo mundo mesmo. A gente guarda, né, por medo de se mostrar aquela vulnerabilidade, mostrar o que a gente tá sentindo, mostrar que a gente não tá bem, mas tem tantas pessoas por aí pra nos ajudar, né? Sim, eu Ou acredito que pessoas tem que mais já pessoas. passaram por aquilo e que pode te dar força, então não guarde tudo pra E às você. vezes você só ouvir da outra pessoa, nossa, eu também passei por uma situação assim, assim, já vai te aliviar, nossa, não sou só eu. Eu não tô sozinha no inferno, não. Sim. Todo mundo passa por situações desafiadoras, né? Tempo todo mundo tá na sua própria evolução. E assim, até tem a questão, né, da gente ter comentado sobre as questões ocultas, né, que os relacionamentos têm, e tem muita gente que acaba sentindo culpa por achar, nossa, eu sou tão ruim então para viver uma coisa dessa, só que não é assim. É Não. difícil compreender isso, porque assim, não é que você seja ruim, mas é que você se colocou no lugar de merecer aquilo, na sua distorção. A falta de amor que você viveu, talvez, não ter recebido o que você gostaria ali desde pequenininha, linguagem de amor diferente. Então, você se coloca num lugar de falta. E acaba que, como você está naquele lugar de falta, que é os ocultos, né, a visão oculta que a gente acaba atraindo pessoas que vão reafirmar aquilo que a gente acha sobre nós. É aí que é o processo individual que a gente precisa ter de entender que momento que eu me coloquei naquele lugar. Não que você seja ruim, porque eu tinha essa ideia, né, nossa, eu sou muito ruim para estar vivendo isso. Eu sou suficiente, né? Nossa, Joguei pedra na cruz. essa pessoa me tratando desse jeito é porque eu mereço, né? Aquela questão de karma, eu devo ter acabado com o mundo na vida passada, mas não. É nessa vida, que lugar que você se colocou na sua visão distorcida de antigamente, na visão que você tem de merecimento, porque a gente merece muito. Hoje eu sei, mas eu não sabia. E é todo mundo, assim, todo mundo merece mesmo. E todo mundo passou por coisas para se tornar o que se tornou ou o que está sendo naquele momento, né? E é bem o que você falou. A gente tem uma visão que foi a visão que foi mostrada. A gente não consegue enxergar a outra visão se não for mostrada. Então, se você passou por situações a sua vida toda, né, da sua infância, adolescência e tal, em que você se acreditava incapaz, em que você se acreditava insuficiente, você vai continuar vivendo e acreditando nisso pro resto da vida. Só se você quiser trocar essa visão aí, sobre né? você mesmo. É aí que vem as pessoas para te mostrar sobre Isso. isso. É ali que aparecem as pessoas falando assim: ó, vem a pessoa ruim ali. Eu tô te mostrando Como que que a pessoa ruim vem? A pessoa ruim vem assim. Te mostrando. A pessoa ruim vem assim, te mostrando que você achou que você merecia pouco. Exatamente. E aí vem uma outra pessoa que te ajuda a enxergar pelo outro lado, conhece um pouco a sua vida e tal, e vai te falando, não, por que você não tenta fazer de tal forma? Por que você não tenta olhar com um pouco mais de carinho pelo que você passou? A sua história, né? Outra coisa também que você me abriu assim a mente foi a gente ia ter que analisar a nossa história, o que passou até hoje em relação pai e mãe. Porque pai e mãe é o que molda a gente. Querendo ou não, né, a gente tem a visão daquela relação como exemplo. E nem sempre uma relação tão bonita, assim, uma relação tão romântica, uma relação tão carinhosa, né? Então, para nós, aquilo ali molda o que a gente acha normal, né? O ambiente emocional que a gente acha normal. E também como a gente se sentiu no meio daquilo ali. Não que eles tenham culpa, não. nenhum momento eles têm culpa. Mas a nossa visão, né? né? O que moldou, não tem como fugir disso. E não só a relação pai e mãe que eu quis dizer, não só entre eles, com você, com você. Como você se sentiu a partir daquilo. Como você foi tratado. Igual, né, a gente ouve falar, né, e eu também é uma coisa que eu sempre falo, porque eu tenho sobrinhos e tal,
se você dá para uma... Imagina que tem uma criança pequena, uma criança pequena que ela é tratada só daquele jeito, sem muita atenção ali e tal. Ela vai achar que aquilo ali Que é o que ela é o normal. normal, que ela merece, faz parte, e a vida é assim. E essa distorção de pequenininho faz você ficar até ali, até você escolher olhar para aquilo, né? Repetindo isso, de ai, não mereço tanta atenção. E aí, Qualquer se coisa você tá tem um bom. tratamento positivo, um tratamento bom, uma menina que recebe flores desde pequenininha, que ela é tratada com carinho, com respeito, que não sei o quê. Você acha que chegar como é que você vai? Um cara do mal, assim, e tratar ela mal, ela vai ficar naquilo? Não, porque a vida inteira ela foi tratada bem. Por que aquilo vai ser o estranho para ela? Aquilo ali ela vai se retirar, porque onde já se vê alguém que não me traga flores, que não me Isso trate é um como a exemplo. princesa que eu sou, entendeu, Isso é um gente? exemplo, sim. E por isso que é importante a gente também, né? Eu não tenho filhos, mas eu acredito muito nesse poder de essa consciência de vou fazer dessa forma com o meu filho, ou vou fazer da outra forma, porque isso vai moldar o senso de merecimento dele quando ele crescer. Ele vai Total. entender que aquilo ali é para ele e que não, né? Total, assim, e também o que ele vê dentro de casa, porque é o exemplo que ele tá entendendo que sim. é o normal, né? A gente não conhece outra coisa a não ser o que a gente viveu. Sim. Então, se eu só vivi numa caixinha, eu acho que a caixinha é o normal. É tipo os passarinhos que vivem em gaiola, né? Que não sabe como que é viver fora da Você já viu gaiola. aquele negócio do bebê no ventre? Não. Que assim, são dois irmãos gêmeos que estão dentro da barriga da mãe. E aí um pergunta pro outro, irmão, você acredita na vida pós-parto? Aí o outro fala, não acredito. Porque aqui tá tão gostosinho, quentinho e tal, por que vai ter alguma coisa além daqui? Eu acho que é só isso aqui mesmo e tal. Daí o outro fala assim, mas você não consegue ouvir o som lá fora, as vozes, os barulhos e tal? Eu acho que tem alguma coisa. Ela, não, eu acho que não tem nada, não sei o quê. Então, daí eles ficam nessa discussão, sabe? Só que assim, o que eles têm ali é aquele espaço, é a barriga dentro da mãe. Então, se eles não nascessem, né, se não existisse a vida pós-parto, eles não saberiam que existisse, ficasse ali para sempre. Sim, e tem até uma história da caverna também, né? Que uma pessoa sai da caverna, daí ela tenta voltar e mostrar para todos os companheiros ali, né, que existe vida além da caverna. Aí as pessoas até querem matar ela, tipo, você tá louco? porque Você tá louco? onde já se viu ter vida além daquilo ali que Já, eu já, conheço? já tá bom ali, já é zona de Já. conforto. E às vezes a zona de conforto não é confortável, ela é uma zona de desconforto, né? Ela é desconforto. O incômodo ele tá presente no que a gente precisa mudar. Então, se tem incômodo, eu preciso olhar para aquilo, porque senão vai ficar para sempre e não adianta ocupar, né, a vida, as E se a pessoas, o gente mundo, o acreditar trabalho. que mesmo que ali esteja desconfortável, é o que eu nasci para viver, não tem como mudar. Se abrir e falar, nossa, eu vou tentar olhar por outro lado. Sabe aquilo que a gente fala, nossa, por que a pessoa vive tal vida tão melhor do que a minha? Às vezes nem é melhor, mas suponhamos que seja. Ela expandiu a visão dela sobre a vida mais do que você. Ela, às vezes, estava numa situação de dor, mas ela escolheu tentar mudar de né? trabalho, mudar de bairro que ela mora. Ela tá tentando, Sair de um né? relacionamento, tentando muito. Eu acho muito lindo as pessoas que tentam, porque são aquelas pessoas que saem do lugar que não tá bom e tentam. Pode dar certo, pode dar errado, pode bater cabeça, mas elas estão tentando e é Pode tão se bonito. arrepender. E assim, é melhor a gente se arrepender do que a gente tentou, do que fez, do que não fez, né? Total. A gente falou da infância, né, da questão do que a gente entendeu sobre as relações que viveram perto da gente, também o que a gente sentia, né, as interpretações que a gente teve em relação ao amor, ao que a gente recebia, ao merecimento e tal. Só que a boa notícia é que a gente pode mudar a qualquer momento, né? Qualquer a gente momento não mesmo. precisa seguir um padrão para o resto da vida, a gente não precisa ser infeliz para o resto da vida. É aí que tá a magia da transformação. Eu posso entender, acolher minha história, entender que até aqui eu não sabia de nada disso, que eu vivi padrões, eu repeti histórias, eu sofri, tá tudo bem. Mas a partir de hoje eu quero entender que eu posso merecer coisa boa, eu posso viver relacionamentos incríveis, eu posso aprender com quem chega na minha vida e melhorando quem eu sou. É só quando a gente melhora quem a gente é que a gente consegue ficar em lugares bons. Por quê? Eu falo isso também por experiência.
Quando eu estava na minha dorzinha ali, que eu estava vivendo relacionamentos Acho engraçado que você fala difíceis, dorzinha, né, com eu você. estava na minha dorzinha forte ali, Dorzona. aí apareceu pessoas interessadas que mandavam flores, que falavam que gostavam de mim, eu ficava? Eu não ficava, eu arrumava todas as desculpas possíveis para sair daquilo, porque aquilo ali não era comum para mim, era assustador. Eu Uhum. achava que era mentira, eu achava que a pessoa estava com intenções ruins. Então a gente precisa melhorar quem a gente é, o que a gente acha que merece, para a gente ficar nos lugares bons, porque Aham. senão a gente foge. Exatamente. Quando começa a melhorar o cenário, você estranha demais. Você fala, nossa, o que é Nossa, isso? dá vontade de sabotar, né? O que é isso e tal. Então, a gente tem que começar a trabalhar a mente de tipo, é isso mesmo. É isso, É é isso o meu novo é o normal. novo normal e tal, porque vai ser tão assustador quanto uma coisa ruim. Você vai querer Sim, fugir daquilo ali. porque não era comum, é aquele É, negócio, a gente tá indo para um ambiente desconhecido, então tem toda aquela questão de adaptação. Não tem como fugir da adaptação, de você informar para você mesma que aquilo ali tá certo, você não tá sendo que pode ser enganada. bom, que você merece ser Parece bem mentira. tratada. Parece que vai explodir uma guerra daqui a pouco, Aham, né? Uma exatamente. bomba Não, vai alguma entrar na coisa sua vai dar casa. errado. Tipo, a pessoa deve estar fazendo um Ela vai teatro. me trair a qualquer Ela vai me momento, trair, fazer algum mal, bater, né? vai me. Mas não, existe coisas que são boas para você. Eu gosto de falar também que você merece só por existir. Você não tem que ser a pessoa mais maravilhosa, perfeita, porque isso daí é uma idealização que não Não existe. existe É perfeição. só ser você. Só sendo você, você vai encontrar pessoas que vão querer você dessa forma. Não tentar se moldar, né, caber em caixinha, porque senão vão ficar pessoas que não têm nada a ver com você. Quando você começa a se anular, né, logo ali na frente, você começa a perder seu brilho. Então é muito importante ser quem você é, as pessoas certas vão ficar. As que não ficarem é porque não é para você. E aí entra o trabalho de você aprender a desapegar, né? Desapegar e entender que aquilo ali passou, beleza, Foi uma foi uma passagem passagem. importante, né? Mas também, falando daquilo que a gente já falou, né? Quando você tá com o seu potinho cheio de você mesma, você automaticamente aprende a desapegar de É, situações que vão embora. só que quando não tá tão cheia ainda, que você tá num processo de É, encher o potinho, né? Que você tá ali, comecei a resolver gostar de mim. Aí, de repente, vem alguém que balança, porque fala assim: nossa, ele não ficou. E sim, aí? Aí você dá uma sofrida, porque ali é um teste também sobre você acreditar no seu potencial, no seu merecimento e aprender as passagens da sim. vida. Tem coisas incríveis que duram pouco, tem coisas incríveis que duram um pouquinho mais. Tem passagens muito importantes. É bom entender o tempo perfeito de cada coisa. E a gente tende também, você falou, né? Às vezes você começou ali no processo de despertar e tal, e você acha que tá resolvido já tudo, que não vai vir. Mas aí que vem os testes. E assim, gente, falando numa visão humilde de que eu não acho que eu tô melhor que ninguém, nem nada, que eu tô super evoluindo. Não é isso. O processo é a vida inteira, ele nunca vai acabar. Só que existe um início desse processo, né? O início de você olhar, virar a chave de a vida não tá contra mim. É se escolher, Se né? escolher. E quando você tá nesse início, você já acha que é o suficiente, que tudo vai fluir agora, eu vou ficar milionária, a vida não sei o quê, Eu vou achar um cara o cara é maravilhoso. maravilhoso, o trabalho vai isso, você vai não sei o quê, tudo vai ser lindo. Mas, não, vai vir teste, vai vir teste para sempre. E sempre tem coisinhas pra gente aprender, né? E é um processo individual, a minha experiência é completamente diferente da sua, né? A gente tá na nossa evolução, mas não dá para comparar com de ninguém. Não. Cada um tá E a no seu próprio evolução, não tempo. existe a coisa do o ser evoluído e o ser desevoluído. Não, a evolução, na verdade, é o caminho, é um caminhar É um caminho que eterno. não necessariamente é para cima, né? A gente tem o hábito, igual eu tava fazendo aqui, né? A gente tem o hábito de colocar o negócio para cima, mas é em frente. É, pode ser assim, ó. Pode ter curva, Assim, pode ser voltar, assim. despencar. Mas assim, é um caminho que você vai seguindo paralelo ali à sua vida, né? O tempo vai passando, o tempo relativo, que para cada um vai ser de um jeito, vai passando. Você vai chegar num ponto que vai ser o final da vida aqui terráquea, né? A vida. A gente fala terráqueo. Terráqueo significa
a vida aqui do mundo, a vida da carne e tal, independente do que você acredita, né, espiritualmente e tal. Mas vai chegar ao fim. E é muito bom aproveitar a jornada, né? Viver as experiências que chegam até você, as relações que chegam, as pessoas. E tentar ao máximo estar bem com quem você é, para que a sua experiência seja a melhor possível. sim, isso só é possível realmente você se olhando para si, o que que eu gosto, o que que eu não gosto. O Às que eu vezes, aceito, o que não, os limites, né? Os limites são muito importantes. O diálogo na relação é necessário. Não gostei daquilo, vou falar, porque a outra pessoa não adivinha. Não tem como ter uma relação saudável se eu guardar as coisinhas, porque logo, logo explode. Então é muito importante ter em diálogo qualquer e relação, falando. né, não só romântica, Total. tem que conversar. Amizade, família, colocar nossos limites, ó, não gosto disso, não quero que repita. E nisso também a gente vai selecionando, né, quem fica e quem não faz sentido. Se eu tô colocando meus limites, a pessoa não tá me respeitando, espera aí, essa pessoa é para mim? Eu tenho Uhum. que ter essa crítica. Eu não preciso ficar em qualquer lugar, sabe? Eu tenho que valorizar quem eu sou o Uhum. tempo todo. E valorizar tudo que eu trabalhei ali internamente para ser quem eu sou hoje, né? Eu acho que quando a gente entra nesse processo, né, de aprender com quem chega, né, de evolução pessoal, a gente dá muito valor no nosso próprio processo, porque Sim. doeu. Então, nossa, não dá. Aham. Tem coisa que não tem como aceitar. Tem coisa É. assim, beleza, já vi sinalzão para eu me É retirar. tipo aquilo, né? Comparando um pouco com o dinheiro, né? Um negócio que você, tipo, se empenhou para comprar e tal, se planejou, você vai dar valor para aquilo, né? Do que, talvez mais do que uma coisa que você nem sabe quanto custou. Chiclete, você compra Sim. Se sempre, você então. perder um chiclete, perder a coisa inteira de chiclete, tudo bem, mas agora o negócio que você vai juntando dinheiro, vai, né? Ou que você parcelou ali. Que você vai construindo tal, e aí você vai, chega e compra e realiza aquilo, você dá um valor diferente. E falando ainda sobre essa coisa do se bastar, né, do estar bem consigo, a gente só consegue fazer isso quando a gente começa a observar de fato, conscientemente, a nossa vida, nossa rotina e tal. Porque eu era a pessoa que tudo para mim era frescura, sabe? Tipo, eu não preciso tomar a água nesse copo que eu gosto, ou então eu não preciso, pode ser o garfo e a faca trocado, não tem problema, tanto faz, era tudo tanto faz. Nossa, eu era a pessoa que, eu sempre gostei muito de dormir, mas eu era a pessoa que eu dormia em qualquer lugar, com qualquer travesseiro, de qualquer jeito tava bom. E hoje não, hoje eu sou a pessoa que eu gosto de dormir na minha cama, eu gosto da minha roupa de cama, do cheiro tal. Se eu tiver meio desconfortável, eu não durmo igual eu dormia antes, mas tudo para mim era dispensável. Tipo, tá bom assim e tal. Quando eu comecei a dar valor a essas pequenas coisas e, entre aspas, romantizar algumas coisas do meu dia a dia, então, tipo, eu gosto de beber nessa caneca, então eu vou beber nessa caneca. Eu gosto de comer com esse talher, vou comer com esse talher. Eu gosto de arrumar a mesa para eu comer. Exemplos, tá, gente? Isso daí não quer dizer que eu faço isso todo dia, mas quando eu comecei a valorizar isso, eu percebo que sem querer eu tô cuidando de mim. Então isso já é um processo para começar a olhar para si Autoamor ali, né, diário, porque e tá tem, nesses pequenos detalhes. tem dias que a gente não tá afim, que a gente não acorda, não tá motivado, mas o mínimo que você pode fazer, né, por você, É, ali, uma coisinha que você ama, que você pode colocar nos seus dias, vai criando aquele autoamor, né? sim. Uma autoimagem melhor sobre si mesmo. Se eu me dou isso, né, se eu faço tão bem para mim, eu não vou deixar quem não faça, né? Uhum. Quem não me faz bem, eu vou retirar. A gente vai ter uma tendência muito grande a dar desculpa, tipo, me correria, não consigo fazer isso no meu dia porque é muito corrido, tem que já acordar, sair correndo, não sei o quê. Mas se esforçar um pouquinho para mudar uma coisinha, sei lá, mudar um momento do seu dia, eu vou experimentar amanhã acordar e ter 5 minutinhos a mais para eu fazer um negócio no rosto, um skincare no rosto, para eu passar um batom que eu gosto. 5 minutos que você tire já faz toda a diferença e muda o contexto inteiro. Colocar uma roupa que você gosta, né, se É, cuidar, olhar no espelho e gostar do que você vê, se elogiar mais, curtir sua história, curtir seu processo, o tempo das coisas, parar de achar que está atrasada, né, e viver a experiência sim, mesmo, que é o dia a dia, a com os altos e rotina, a baixos. vida. Total. Porque vai ter dia que a gente não vai fazer nada do que a gente gosta, E porque tá tudo bem também, é, depois é só voltar, o né, importante é voltar. recomeçar. Sim, e aí a gente começa a perceber nessas pequenas coisas de autocuidado e fazer para si,
que na verdade a gente é cheio de faltas, a gente precisa dessas coisas para se completar. Só que a gente para de querer que o outro, a pessoa que a gente se relaciona, complete essas nossas faltas, porque a gente já está se completando. Então, eu precisava me sentir mais bonita. Eu achava que Era o elogio do exemplo, eu outro, né, precisava que de um elogio do ia outro que ia me mudar sentir. meu dia. Mas não, se eu me olho no espelho e passo um batom que eu me sinto bem, não só quando eu vou para um casamento, passo todo dia, né? Se cuido um pouco mais, Coloco roupas com mais bonitinhas, né? frequência. Mesmo trabalhando em casa, mesmo para ir no mercado, não deixar, né, que seja só em eventos, e sim no dia a Sim. dia. Se eu começo a fazer isso com mais frequência, então eu vou me sentir bonita sem precisar do elogio do outro. É claro que o elogio do outro é bom e às vezes a gente é humano, então a gente precisa, a gente tem essa coisa da aprovação e tal, mas assim, observar isso e minimizar. Então, de 100% eu preciso só de 1% do elogio do outro, os outros 99% eu dou conta. Sim, Isso já faz toda a já é diferença. sobre mim, né? Isso faz toda a diferença. E também aprender a aceitar elogio. Isso, falando em elogio, é uma coisa que... Ai, não é... Não sei. Sim, obrigada, sim, tô bonita assim. Nossa, você tá bonita. Obrigada. Obrigada. Tô mesmo. É. Nossa, eu tô Isso me não é cuidando. arrogância, Nem não um é. A gente pouco. acha que é assim, por um tempo da vida, de repente a gente acreditou nisso, mas não é. Não. Porque eu tô me achando bonita mesmo? O que é isso? Receba elogio, se cuida, faça o que você ama, o que você gosta, esteja bem com você, que tudo ao redor encaixa. Independente da sua vida, independente do que você vive, do seu contexto. Uma pessoa que que não tem filhos vai viver uma coisa vai ser mais fácil do que uma pessoa que tem filhos e um casamento. Não. Dentro do seu contexto, o que você pode. Se você pode só 5 minutos de autocuidado por dia, faça os 5 minutos. Se você pode meio dia, uma manhã inteira, faça a manhã inteira. Mas não é sobre o tempo que você se dedica, é sobre a constância, né? Sobre todo dia fazer aquilo. Todo dia fazer um pouquinho e sem comparação, é o seu processo. Então fazer o que faz bem para você, porque não tem aquele negócio de comparação de Instagram, né, de nossa, aquelas pessoas fazem isso, então eu vou fazer isso, mas se aquilo ali não é legal para mim, eu não tenho que fazer. É começar a encontrar um ambiente seguro para você, estar no ambiente seguro para deixar que só pessoas que combinem com isso se aproximem. E experimentar também aquilo que você julga, porque vou dar um exemplo pessoal disso. Eu achava que se eu usasse salto alto, todo mundo ia me olhar, tipo, eu ia ser o centro das atenções. Mas qual que é o problema, né? Negativamente. Não, Mas ia qual que é ser... o problema as pessoas te olharem? Tem aquele negócio também, né, de quando a gente não tá bem com a gente não quer ser um destaque. Sim. A gente não quer chamar atenção, a gente acha que a quer gente não ficar merece ser. escondidinha ali no cantinho. Eu já Yeah. tive isso também, de querer entrar nos lugares e ninguém me vê. E aí eu não usava salto alto. E aí depois eu comecei a usar. Um dia eu fui trabalhar de salto alto. Ou fui pra um lugar de salto alto. Aí eu, tipo, nossa, eu não morri. Ninguém também... As pessoas talvez olharam ou não também, nem sei. Mas ninguém também levantou e bateu palma. Abram alas pra pessoa passar com uma sandália. Não. É mais um dia comum, Normal. né, que ninguém tá olhando pra você na maioria das vezes. Ninguém tá olhando. E aquilo ali começou a se tornar normal. E eu comecei a trabalhar de salto alto, a me arrumar mais, a manter a unha sempre feita, a não sei o quê. E aquilo começou a me valorizar pra mim mesma. Então, eu tinha um momento ali de que fazer a unha virou um ritual semanal, que eu ouvia a música que eu gostava, eu mesma fazendo a minha unha, ouvindo a música que eu gostava, ouvindo um podcast, assistindo alguma coisa, eu comigo mesma ali fazendo a unha, eu já me senti incrível por aquilo. Mostra a questão de não dar tanta importância para outra pessoa, né? Dar Uhum. importância para você, para o seu ambiente interno, O outro não para tá a nem aí, na sua verdade. imagem, para o que faz bem para você. Isso daí vai te dando confiança e, querendo ou não, também melhora tudo que a gente está falando aqui, né? A questão de quem nós somos para atrair aquele espelho das relações, né? O que está oculto ali para nos mostrar. E o salto alto me virou essa chave do me arrumar, me sentir melhor, mais feminina, não sei o quê. Mas também me ensinou que quando eu não tiver de salto, tá tudo bem e eu tô ótima também. Hoje, isso falando, foi um processo de uns anos atrás, mas agora hoje eu uso menos salto, recentemente, atualmente na minha vida. Eu uso menos salto e me sinto incrível também.
entendeu? Aquilo só serviu, aquela situação só serviu para me ensinar naquele a me momento, né? enxergar. Que sim. era o que você precisava naquele Isso. momento, só que passou. Passou, e aí agora eu não me sinto, eu não fiquei dependente do salto, entendeu? Parece que eu tô falando de um vício, mas é tipo isso. Não. Fiquei É igual. que aquilo ali era o que você precisava naquele momento, né? Pra despertar a sua autoconfiança, a questão de se sentir bem arrumada, Porque de uma vez que você desperta, entender. ela vai existir. Então você precisava daquela experiência do salto, mas pode acontecer diferente para as pessoas, né? Cada pessoa passa de um jeito que vai tocar ela. Exatamente. Isso foi só um exemplo do autocuidado, né? Da questão do se bastar, independente de uma relação físico, né? Falando de estética, mas isso vai para qualquer outro ponto da vida, porque né? assim, o que tá interno, né, transparece o externo. Então, se eu tô bem comigo, naturalmente eu vou me achar mais bonita, eu vou querer colocar uma roupa mais legal. Se eu já tô num ambiente interno ruim, né, de sofrimento, de achar que tá tudo ruim, que eu sou feia, que não sei o quê, aquilo ali vai transparecer pra roupa que a gente usa também. Então, tem essa questão, né, do interno também moldar o externo. Sim. Então é importante sempre estar bem, né? Logicamente que não dá todo dia, temos hormônios, temos a nossa vida, temos os nossos problemas, mas é criar um ambiente seguro e cada vez melhor para você, para essas fases não definirem a sua vida, né? Uma fase ruim não é uma vida ruim. E é isso, gente, o nosso papo de hoje, né, que começou com as questões ocultas, né? A gente já começou com 2 pés na porta, né? Porque, assim, começou com esse tinham assunto temas aqui mais leves e tal, mas tranquilinhos. sorteio, a gente foi pelo sorteio. Então... E eu amo esse tipo de assunto, eu acho que a gente precisa trocar esses assuntos, até para as pessoas se identificarem, ou quem está passando por alguma situação, sentir esse ambiente seguro mesmo para trocar, para conversar. Então, se vocês tiverem alguma coisa para falar, pode usar os comentários, pode conversar bastante com a gente vai ficar atenta. Tem mais alguns temas aqui, mas se tiver comentário de tema, a gente vai adicionar, né, para fazer no sorteio. É a primeira vez que a gente faz isso, né, e eu já achei muito legal, e inclusive agradeço o convite. Imagina, vamos fazer sempre agora. E assim, já que você topou, vai ter sempre. Sempre que der, a gente vai fazer aqui esse bate-papo. E mandem aí o que vocês quiserem. E vocês gostaram? Conta pra gente se vocês gostaram desse formato. Deixa seu like, né, para motivar pra gente fazer mais vídeos assim. E ative o sininho também para ser notificado quando chegar novos vídeos. E o assunto de hoje, então, foi esse. Obrigada. Eu que agradeço, amiga. Obrigada. E obrigada, gente. E beijo pra vocês. Tem que ter um vídeo depois dos anos de gravações. Sim, pode, né? Pode. Mas a convidada vai entrar, meu. Deixa eu ver se você encaixou ali, só pra... Olha, o que eu tava falando? Como que espelhe, né? Peraí. É muito... Então, é interessante isso, observar essa questão do... Eu acho que agora vai pegar o som, amiga. Se você quiser só esperar ele. Eu perdi um raciocínio que eu tava pensando antes de falar do bebê. Você tava falando... Obrigada. Que a gente for fazendo? E... Vamos esperar o amigo. Quer fechar a janela? Não, amiga, é só esse que eu acho que é o mais alto. Mas é esse que tá acontecendo. Não, mas daqui a pouco para, porque ele não tava até agora, né? Eu acho que ele lixa, depois vai lá pregar. Lixa, vai pintar, depois... Beijo. Tranquilo. Eu acho que é uma... Eu acho que ele parou, vou... Isso. Tá calor. O que era mesmo? Eu tinha uma linha. Porque às vezes vem 2 pensamentos na minha cabeça e eu vou pra um e aí eu dou umas voltas também que pra voltar eu tenho que dar um salto porque, de vez em quando. Vem 2 ideias. Eu vou falar sobre isso e sobre isso. Vou falar sobre isso e sobre isso. E aí eu falo sobre isso primeiro e isso fica esquecido. Eu tô pensando em já encerrar, você acha? Sabe? Você não acha que a gente já falou? Porque eu já falei. Eu tenho essa tendência a repetir, viu? Então você me ajuda. Tá. Não, eu acho que já tá falado mesmo. Eu acho que eu acabei de falar isso, inclusive. Foi bom, né, amiga? Acho que a gente mandou muito.
Foi natural. Foi, e aí foi melhorando. Não tava gravando?